Você já reparou como algumas pessoas postam obsessivamente cada detalhe da vida delas nas redes sociais? Cada refeição que comem, cada lugar que visitam, cada pensamento que têm, cada momento do dia é documentado e compartilhado para consumo público. Enquanto outras pessoas estão completamente ausentes, têm perfis praticamente vazios, não postam fotos, não compartilham momentos pessoais, existem nas redes sociais apenas como espectadores silenciosos, observando as vidas dos outros sem nunca revelar a própria. Você já se perguntou o que está acontecendo psicologicamente com essas pessoas que escolhem permanecer invisíveis nas redes sociais, que resistem à pressão cultural tremenda de estar constantemente se exibindo, se documentando, se promovendo? Você já julgou essas pessoas como antissociais, como estranhas, como se estivessem escondendo algo sinistro? Ou você já considerou que talvez existam razões profundas e até admiráveis para essa escolha de permanecer privada num mundo que exige exposição constante? Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje, eu preciso ter uma conversa absolutamente fascinante com você sobre a psicologia complexa e frequentemente mal compreendida das pessoas que não publicam suas fotos e suas vidas nas redes sociais. E eu vou te mostrar que essa escolha não é simples como parece. Não é apenas timidez ou antissocialidade. É frequentemente resultado de características psicológicas específicas que podem revelar tanto força admirável quanto vulnerabilidades preocupantes, dependendo da motivação subjacente. E eu vou explorar as diferentes razões psicológicas pelas quais alguém escolhe permanecer invisível nas redes sociais, desde as razões mais saudáveis e admiráveis até as razões mais problemáticas que podem indicar questões psicológicas profundas que precisam ser endereçadas. Porque a verdade é que não existe resposta única, não existe perfil psicológico único da pessoa que não posta nas redes sociais. Existem múltiplas motivações possíveis e você precisa entender todas elas para realmente compreender esse fenômeno e também para entender a si mesma. Se você é uma dessas pessoas, ou para entender melhor pessoas na sua vida que fazem essa escolha. O contexto cultural, e antes de começarmos a explorar as razões específicas, eu preciso que você entenda o contexto cultural tremendo no qual essa escolha está sendo feita. Porque não postar nas redes sociais hoje não é escolha neutra. Não é simplesmente não fazer algo. É ativamente resistir à pressão cultural massiva que nos diz constantemente que, se você não está documentando e compartilhando sua vida, você praticamente não existe. Que sua experiência não é válida se não foi postada. Que você não tem valor se não tem audiência online testemunhando sua existência. Vivemos numa era onde existir publicamente nas redes sociais se tornou praticamente obrigação social. Onde empregadores checam seus perfis antes de te contratar. Onde pessoas te julgam pela curadoria da sua presença online. Onde não ter presença digital robusta te faz parecer suspeita, como se estivesse escondendo algo terrível. Onde até relacionamentos românticos frequentemente começam com pessoas investigando seus perfis para decidir se você é digna de atenção delas. Então, escolher não participar dessa performance pública constante, escolher manter sua vida privada realmente privada, escolher existir sem audiência online, não é decisão pequena ou irrelevante, é uma declaração. Uma escolha que vai contra a corrente cultural poderosa. E essa escolha sempre tem razões psicológicas por trás dela que vale a pena examinar cuidadosamente. Primeira razão, forte senso de privacidade. Então, vamos começar com a primeira razão psicológica pela qual algumas pessoas não postam fotos nas redes sociais, e essa provavelmente é a mais saudável e admirável de todas as razões. Forte senso de privacidade e limites pessoais.
Reconhecimento profundo de que nem tudo precisa ser público. Que existem partes da vida que são sagradas e que perdem algo essencial quando são transformadas em conteúdo para consumo de estranhos. Essas pessoas têm o que eu chamo de integridade de experiência. Elas valorizam viver momentos plenamente, ao invés de viver momentos performaticamente. Elas querem ter experiências por causa das próprias experiências e não por causa de como essas experiências vão parecer quando postadas. Elas reconhecem que existe diferença fundamental entre viver a vida e documentar a vida para aprovação alheia. E essas pessoas frequentemente têm autoconhecimento profundo o suficiente para reconhecer que buscar validação através de likes e comentários é armadilha vazia que nunca satisfaz realmente. É um buraco sem fundo onde você joga sua necessidade de aprovação, mas nunca recebe satisfação duradoura. Elas entenderam que quando você está constantemente postando sua vida, você inevitavelmente começa a viver para a postagem, ao invés de viver para a experiência. Você começa a escolher experiências baseado em quão bem elas vão fotografar, ao invés de quão significativas elas realmente são. Você começa a pensar, isso vai dar boa foto, ao invés de isso vai me fazer feliz. E essa mudança sutil, mas profunda, transforma você de pessoa vivendo autenticamente em pessoa performando constantemente para a audiência imaginária. E essas pessoas que valorizam privacidade profundamente não querem viver assim. Não querem que cada momento especial seja mediado através da lente de como vai ser percebido por outros. Elas querem liberdade de simplesmente existir, sem estar constantemente se autodocumentando e se autopromovendo. E frequentemente essas pessoas têm o que observo como locus de controle interno forte. Significa que elas derivam validação e senso de valor primariamente de fontes internas, de saber que estão vivendo de acordo com seus próprios valores, ao invés de fontes externas como aprovação e admiração de outros. E essa é característica psicológica tremendamente saudável e rara, porque a maioria de nós foi condicionada desde criança a buscar validação externa, a medir nosso valor através da aprovação de outros. Então, pessoas que genuinamente não precisam dessa validação externa constante, que estão confortáveis com quem são independente de reconhecimento público, essas pessoas têm força psicológica admirável que deveria ser celebrada ao invés de julgada como estranha. Segunda razão, maturidade emocional. A segunda razão psicológica pela qual algumas pessoas não postam nas redes sociais é maturidade emocional e reconhecimento dos perigos reais de exposição excessiva. Compreensão profunda de que compartilhar sua vida publicamente tem custos reais que muitas pessoas não consideram até ser tarde demais. Essas pessoas frequentemente são mais velhas ou simplesmente mais sábias. Elas viram ou experimentaram pessoalmente as consequências negativas de oversharing, de compartilhar demais. Elas entendem que a informação que você coloca online nunca realmente desaparece. Que imagens e posts podem ser usados contra você anos depois. Que você está essencialmente criando um dossiê permanente da sua vida que pode ser acessado por literalmente qualquer pessoa, incluindo empregadores futuros, parceiros românticos, stalkers, criminosos. Elas entendem que compartilhar localizações em tempo real, compartilhar rotinas, compartilhar quando você está de férias e a casa está vazia, compartilhar informações sobre seus filhos, tudo isso cria vulnerabilidades de segurança reais que pessoas mais ingênuas ou desesperadas por atenção não consideram. Elas reconhecem que quanto mais você compartilha, mais você se torna alvo potencial de comparação invejosa, de crítica maliciosa, de julgamento cruel que pessoas fazem escondidas atrás de telas. E elas simplesmente decidiram que não vale a pena, que o benefício marginal de alguns likes não compensa os riscos reais de exposição. E essas pessoas frequentemente têm o que observo como pensamento consequencial, desenvolvido a habilidade de pensar além da gratificação imediata e considerar consequências de longo prazo de ações. Então, enquanto a pessoa impulsiva posta fotos sem pensar nas ramificações, a pessoa com maturidade emocional para e pergunta: quais são todas as formas possíveis
que isso pode me prejudicar no futuro, e frequentemente decide que os riscos superam os benefícios. Terceira razão: autossuficiência emocional. A terceira razão psicológica é autossuficiência emocional e falta de necessidade de validação externa constante. Isso está relacionado à primeira razão, mas é sutilmente diferente. Porque aqui estamos falando especificamente sobre pessoas que têm senso de valor próprio tão sólido, tão internamente fundamentado, que elas genuinamente não precisam de aprovação de estranhos ou até mesmo de conhecidos para se sentirem bem consigo mesmas. Essas são pessoas raras que fizeram um trabalho psicológico profundo de desenvolver autoestima verdadeiramente interna, que não oscilam emocionalmente baseado em quantas pessoas aprovaram seu último post, que não medem seu valor social através de métricas de engajamento online. E para essas pessoas, postar nas redes sociais simplesmente não serve nenhum propósito psicológico porque elas não estão buscando validação, que seria o motivador primário para a maioria das pessoas que postam constantemente. Elas não precisam provar para ninguém que tem vida boa, relacionamento feliz, corpo bonito, experiências interessantes, porque não estão derivando o seu senso de valor das impressões que outras pessoas têm delas. E isso é sinal de saúde psicológica tremenda. É resultado de trabalho interno que a maioria das pessoas nunca faz o trabalho de construir autoestima que não depende de audiência externa constantemente aplaudindo e validando. Quarta razão: introversão profunda. Quarta razão psicológica, e aqui começamos a entrar em território mais complexo, é introversão profunda e necessidade de recarga através de privacidade. Onde a pessoa não posta nas redes sociais não necessariamente porque julga pessoas que postam ou porque tem filosofia profunda sobre privacidade, mas simplesmente porque todo o conceito de compartilhar vida publicamente é exaustivo e drena energia ao invés de adicionar energia. Introvertidos verdadeiros, não pessoas tímidas, mas pessoas que são energeticamente drenadas por interação social excessiva e energeticamente recarregadas por tempo, sozinhas, frequentemente acham redes sociais particularmente exaustivas. Porque redes sociais são essencialmente interação social constante, sem pausas, sem momentos de recuperação. É estar constantemente on e disponível para consumo e comentário de outros. E para introvertidos profundos, a ideia de compartilhar uma foto e então ter que gerenciar comentários, responder mensagens, lidar com a atenção que a foto gera, é simplesmente trabalho demais. É gasto de energia social que eles preferem preservar para interações que realmente importam, para relacionamentos profundos em pessoa, ao invés de conexões superficiais online. Então, eles simplesmente optam por não participar porque o custo energético não vale o benefício para eles. E isso é completamente válido e saudável. Não indica problema psicológico, indica apenas temperamento diferente que a sociedade extravertida frequentemente não entende ou respeita. Quinta razão: perfeccionismo paralisante. A quinta razão psicológica é perfeccionismo paralisante e ansiedade sobre julgamento. E aqui começamos a entrar em território de motivação menos saudável. Porque enquanto as razões anteriores eram escolhas ativas e empoderadas de não participar, essa razão é mais sobre ser paralisada por medo, sobre querer participar, mas não conseguir por causa de ansiedade sobre ser julgada, criticada, comparada. Essas pessoas passam horas considerando postar algo, editando foto obsessivamente, escrevendo e reescrevendo legenda, e então no final deletam tudo sem postar porque nada parece bom o suficiente. Nada atende ao padrão impossível de perfeição que elas têm. Nada parece digno de ser compartilhado. E então de fora parece que elas simplesmente escolhem não postar. Mas internamente elas estão em agonia. Elas querem participar, mas estão paralisadas por perfeccionismo e medo de julgamento. E isso é claramente diferente da pessoa que confiante e conscientemente escolhe não participar por razões filosóficas ou práticas. Essa é a pessoa que quer participar, mas está presa por ansiedade.
E isso indica a questão psicológica que provavelmente precisa ser endereçada através de terapia ou trabalho interno. Porque ansiedade social, que é tão severa, que te impede de participar em norma cultural comum, mesmo quando você quer participar, é sintoma de algo mais profundo que merece atenção. Sexta razão, baixa autoestima. Sexta razão psicológica é baixa autoestima profunda e crença de que elas não têm nada digno de compartilhar, nada interessante o suficiente, nada bonito o suficiente, que a vida delas é tão comum e sem graça comparada às vidas aparentemente espetaculares que veem outros postando, que seria constrangedor até tentar compartilhar. Essas pessoas olham para os feeds de outros e veem férias exóticas, relacionamentos perfeitos, corpos esculturais, conquistas impressionantes, e então olham para a própria vida de pessoa comum, com trabalho comum, corpo comum, experiências comuns e sentem vergonha profunda. Sentem que não têm direito de ocupar espaço nessas plataformas porque não tem nada suficientemente extraordinário para justificar a atenção. E isso é uma tragédia psicológica, porque está baseado em comparação fundamentalmente injusta entre a vida real, não editada delas, e as vidas altamente curadas e editadas que vêm online. Elas estão comparando seus bastidores com os highlights de outros e inevitavelmente se encontrando em falta. E o resultado é que elas se retiram completamente, tornam-se invisíveis. E essa invisibilidade reforça a crença de que elas não têm valor. Cria um ciclo vicioso onde não participar porque sentem que não são dignas. Faz elas se sentirem ainda menos dignas, porque agora estão completamente ausentes enquanto todos os outros estão visíveis. E isso claramente precisa ser endereçado, porque não é escolha saudável baseada em valores. É retirada baseada em vergonha e inadequação. E essas pessoas se beneficiariam imensamente de trabalho terapêutico em autoestima, em reconhecer que vida comum, vivida com presença e autenticidade, é infinitamente mais valiosa que vida extraordinária curada para consumo online. Sétima razão, trauma passado. A sétima razão psicológica é trauma passado ou experiências negativas com exposição online, onde a pessoa talvez tenha participado ativamente de redes sociais no passado, mas teve experiência traumática. Talvez foi vítima de cyberbullying brutalmente. Talvez compartilhou algo vulnerável e foi ridicularizada. Talvez teve fotos usadas contra ela de formas maliciosas. Talvez teve um stalker que usou informações que ela postou. E essas experiências criaram associação negativa tão forte com compartilhar online que agora ela simplesmente não consegue. O medo e a ansiedade são grandes demais. E isso é completamente compreensível e válido. Trauma é real e afeta comportamentos de formas duradouras. E para essas pessoas, não postar é mecanismo de proteção psicológica. É forma de manter-se segura, de não repetir experiência dolorosa. E enquanto é triste que elas foram feridas de forma que limita sua participação em aspectos da cultura moderna, também é importante respeitar que elas estão fazendo escolha de autocuidado. Estão priorizando segurança emocional sobre participação social. E não existe nada errado com isso. Não indica fraqueza, mas sim reconhecimento de limites pessoais e necessidade de proteção. Oitava razão, desconfiança de tecnologia. Oitava razão é desconfiança profunda de tecnologia e corporações. Compreensão ou paranoia, dependendo de quão extremo é sobre como dados são coletados, vendidos, usados para manipulação, e decisão consciente de não participar de sistema que vem como fundamentalmente exploratório e prejudicial. Essas pessoas frequentemente têm forte consciência de privacidade digital, entendem como algoritmos funcionam, como dados são monetizados, como a atenção é extraída e vendida. E elas decidiram que não querem ser produto, não querem alimentar a máquina de vigilância capitalista com dados da vida delas.
E isso pode ser posição filosófica e política completamente válida, pode ser resistência consciente a sistema que veem como problemático, ou, em casos mais extremos, pode cruzar a linha para a paranoia, onde a pessoa acredita em teorias conspiratórias sobre monitoramento governamental ou corporativo que podem ou não ser baseadas em realidade. Nona razão, falta de interesse genuíno. Nona razão psicológica é simplesmente falta de interesse genuíno, onde a pessoa não é contra redes sociais filosoficamente, não está paralisada por ansiedade, não está escondendo trauma, simplesmente não acha interessante ou envolvente, prefere gastar tempo em outras atividades que acha mais gratificantes ou significativas, e redes sociais não se encaixam no estilo de vida ou valores dela de forma orgânica. Essas pessoas podem ter vidas ricas e plenas offline. Podem ter hobbies absorventes, relacionamentos profundos em pessoa, carreiras demandantes e simplesmente não sentem falta de uma camada adicional de existência digital pública. E isso é completamente saudável e normal. Não indica nada problemático, indica apenas que a pessoa tem prioridades diferentes e não foi capturada pelo design viciante de redes sociais que captura tantas outras pessoas. 10ª razão, evitação de inveja e negatividade. A 10ª e última razão psicológica que vamos explorar é a evitação de inveja e negatividade. Reconhecimento sábio de que participar em redes sociais frequentemente gera sentimentos negativos de comparação, inveja das vidas de outros, inadequação sobre a própria vida e decisão consciente de proteger saúde mental, evitando exposição constante a essas comparações tóxicas. Essas pessoas frequentemente tentaram participar em redes sociais, perceberam que sempre se sentiam pior depois de passar tempo lá, que sempre saíam sentindo que a vida delas era inadequada comparada às vidas que viam, e elas tiveram a sabedoria de reconhecer o padrão e de fazer a mudança difícil de se retirar, mesmo quando tinha custo social. E isso é sinal de maturidade emocional e autocuidado. É reconhecimento de que nem tudo que todo mundo faz é bom para você, especificamente. Que você tem direito e responsabilidade de proteger sua paz mental, mesmo quando significa nadar contra a corrente cultural. Conclusão. Então, quando você encontra alguém que não posta fotos nas redes sociais, quando você mesma essa pessoa é importante entender que a motivação importa tremendamente, que existem razões muito saudáveis e admiráveis. E existem razões preocupantes que podem indicar questões que precisam ser endereçadas. E você não pode saber qual é qual apenas observando o comportamento externo. Você precisa entender a motivação interna.